Vamos aqui para um estudo da Bíblia Sagrada. Estamos aqui numa madrugada gravando com vocês. E eu quero ler aqui um texto com vocês que se encontra em Mateus capítulo 13, versículo de número 15. Diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejarão ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais e o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. É chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Amém? Irmãos, este texto, onde acabamos de ler, fala sobre a palavra do semeador e fala sobre o coração, fala sobre 4 tipos, 4 solos do coração humano. Quando a Bíblia cita a palavra coração, ela está se referindo à alma. Como disse o salmista: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ou seja, a minha alma não temeria. Eu tenho um livro aqui do teólogo Valdemir Mota de Menezes, que fala sobre a tricotomia do homem. E dentre elas está a alma. A alma é a palavra que vem do grego psique, que é a raiz das palavras psicologia e psiquiatria. No latim, alma é anima, que significa força de vida. Na alma reside os sentimentos, ou seja, você chora, você está demonstrando um ato da alma. Você está alegre, isto é um ato da alma. Isto é o que a alma produz. A alma desde o nascimento possui um temperamento e durante a sua vida vai desenvolvendo seu caráter. Então eu quero falar aqui sobre os 4 tipos de solo do coração humano. Ou seja, a alma, né? Mas eu vou citar coração. Eu quero falar sobre o primeiro solo do coração, que é o solo à beira do caminho. Nós vamos aprender por meio deste texto sagrado que nós acabamos de ler, que Jesus comparou o coração a um campo ou terreno em que a semente é lançada. Os frutos que a semente produzirá dependerá do tipo de solo que for o coração. Jesus falou do solo à beira do caminho, do solo rochoso, do solo cercado de espinhos e do solo fértil. O solo à beira do caminho representa um coração dividido, que não está inteiramente no caminho. Em 1 Reis 18:21, o profeta Elias fez uma pergunta ao povo: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal é Deus, segue-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Não podemos ter um coração dividido, precisamos servir inteiramente o Senhor. Não devemos ter divisão em nossas vidas, principalmente com o mundo, principalmente com as coisas malignas, mas sim ter um coração somente ligado e fritado em Deus. O cego Bartimeu vivia à beira do caminho. Entretanto, após ter um encontro com Jesus e ter os olhos abertos, ele passou a seguir Jesus no caminho. Por isso que o próprio Jesus, em João 14, verso 6, disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não podemos ficar à beira do caminho, dividindo a nossa vida com outras coisas a qual passam, pois nessa vida tudo passa. Mas quando servimos a Jesus, quando seguimos o caminho correto na presença de Cristo, aí nós vamos ter uma vida
verdadeira, uma vida de prazer verdadeiro. O segundo solo é o solo rochoso. O solo rochoso ou pedregoso representa o coração endurecido. São as pessoas que acreditam apenas nas coisas superficiais, pois não há solo fértil para as raízes penetrarem. Mateus 13:20 e 21 fala. De acordo com Mateus 13:15, Jesus encontrou um povo com um coração tão endurecido que ele citou o cumprimento da profecia de Isaías, dizendo: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. De acordo com 1 Samuel 25:37, Nabal era um homem muito rico, porém o seu coração era tão insensível para com as necessidades das pessoas que ao final de sua vida o seu coração ficou como pedra. Em Ezequiel 11:19, o Senhor promete fazer um verdadeiro transplante espiritual no coração de pedra das pessoas, dizendo: e lhe darei um mesmo coração, um espírito novo, porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Ou seja, Deus tem que fazer uma cirurgia nesta nação que se encontra com um coração endurecido. Até mesmo os cristãos que dizem ser da parte do cristianismo estão praticando, estão tendo um coração endurecido de pedra, um coração sem piedade. Mas que Deus venha ter piedade deste povo, e que Deus venha translatar e cirurgiar este povo, tornando um coração de carne, para o Espírito de Deus se apoderar da nossa vida, sondando os nossos corações. O terceiro solo é o solo cercado de espinhos. O solo cercado de espinhos representa o coração sufocado pelas preocupações deste mundo. Mas não devemos nos preocupar. A nossa alma não deve se preocupar, pois João 14, verso 1 disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus. Então não devemos ter preocupações. Nós iremos nos deparar com caminhos espinhentos mesmo, mas devemos permanecer em perseveração. Os espinhos tentam embaraçar as plantas para que não cresçam e desenvolvam. Em Hebreus 12:1, o escritor sagrado afirma que devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, correndo com perseverança a carreira que nos dá esta proposta. Em 2 Timóteo 2:4, Paulo afirma que o cristão, como soldado que é, não deve viver embaraçado com os negócios dessa vida. Nós não devemos nos perturbar com esta vida, pois sabemos que esta vida é passageira. A nossa eternidade não é nesta terra, não é neste mundo, pois este mundo ele jaz do maligno, mas o nosso futuro é na glória eterna. Então nós, a Igreja de Cristo, nós já estamos refugiando a glória eterna. Devemos crer nisso, pois a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então creia que você irá passear nas moradas celestes. E o quarto solo é o solo fértil. Solo fértil representa o coração preparado e sensível à palavra de Deus. Como Abacuque disseste: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos séculos. Um coração que possui um solo fértil é um coração frutífero e abundante. Um coração com solo fértil é como aquele precioso campo cheio de lentilhas que Samá defendeu. Precisamos defender o nosso coração de todo ataque do inimigo. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, quando nós guardamos a palavra em nosso coração, nós estamos fertilizando a alegria. Nós estamos produzindo algo dentro do nosso ser, pois as coisas não acontecem de fora para dentro, mas sim de dentro para fora.
Quando você fala, você está pronunciando, expressando palavras a qual estão guardadas no teu coração. Então, quando você pronuncia palavras falando a respeito de Cristo, você dentro do seu coração tem um coração fertilizado em Cristo, tem um coração cercado, tem um coração fértil, um coração puro diante de Deus. Então, quando nós guardamos a palavra de Deus dentro dos nossos corações, nós não pecamos, pois sabemos que o pecado vai nos arruinar, vai nos enfraquecer. Então, nós começamos a praticar santidade quando nós guardamos a palavra de Deus em nossos corações. Jesus disse que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau do seu mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Que o Senhor guarde o nosso coração e que o nosso coração seja um depósito de bênçãos do Senhor. Diz em Filipenses 4:7. Então, todos esses solos a qual eu acabei de ler nos ensina que nós devemos ter um solo fértil. Ou seja, o ponto ideal, o centro do nosso coração, o centro da nossa alma, não deve ser um solo que está à beira do caminho. Não deve ser um solo rochoso de pedra. Não deve ser um solo perturbador cercado de espinhos, mas deve ser um solo fértil, a qual guarda a palavra de Deus em nosso coração para não praticar o pecado e o mundo, mas sim praticar a justiça de Deus. A conclusão é: Salomão nos deu um sábio conselho dizendo: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Devemos guardar o nosso coração com zelo, pois o mesmo coração que tem sonhos e motivações, ao mesmo tempo podem surgir más intenções pecaminosas. Por isso, guarda o teu coração e pratica a justiça de Deus, e aí Deus fará um milagre na tua vida. E assim você poderá passear e refugiar a glória eterna. Que Deus te abençoe hoje e eternamente.